70.000 pessoas morreram em apenas 3 dias. Não foi guerra, não foi fome, não foi epidemia como conhecemos. Foi algo que varreu o antigo Israel de norte a sul, deixando famílias inteiras mortas entre o amanhecer e o anoitecer. O mais perturbador? Não havia sintomas, nenhum aviso prévio. As vítimas acordavam saudáveis e antes do meio-dia estavam mortas. Imagine acordar em Jerusalém e descobrir que seu vizinho faleceu durante a noite, sem febre, sem tosse, sem feridas, apenas morto. No dia seguinte, mais 10 casas na sua rua. No terceiro dia, você percebe que não há para onde fugir, porque mensageiros trazem notícias. A mesma coisa está acontecendo em Berseba, no extremo sul, em Dan, na fronteira norte, em todos os vilarejos entre eles. 70.000 mortos em 72 horas, através de um território do tamanho de Israel. Isso realmente aconteceu por volta do ano 1000 a.C., durante o reinado do rei Davi. E registros bíblicos revelam algo ainda mais inquietante. Tudo começou por causa de uma decisão administrativa aparentemente simples, um censo populacional. Imagine uma manhã comum em Jerusalém por volta do ano 1000 a.C. O sol nasce sobre as colinas da Judéia. Comerciantes começam a abrir suas barracas no mercado. Mulheres saem para buscar água nas fontes públicas. Crianças correm entre as casas de pedra calcária que dominam a paisagem da cidade. Tudo parece absolutamente normal, até que alguém encontra o primeiro corpo. Um homem jovem, saudável, caído na porta de sua própria casa. Não há sangue, não há feridas, não há nenhum sinal de luta ou violência. Ele simplesmente está morto e não está sozinho. Nas primeiras horas daquela manhã, pessoas por toda Jerusalém começam a fazer a mesma descoberta terrível. Vizinhos que estavam perfeitamente bem na noite anterior, agora jazem sem vida. Alguns dentro de suas casas, outros nas ruas, como se tivessem caído no meio do caminho para algum lugar. O pânico se espalha mais rápido que qualquer mensageiro poderia correr. Gritos ecoam pelas vielas estreitas da cidade. Mulheres choram sobre os corpos de maridos e filhos. Guerreiros experientes, homens que haviam enfrentado filisteus em combate corpo a corpo, ficam paralisados diante de um inimigo que não conseguem ver ou combater. Porque como você luta contra algo invisível? O cheiro começa a dominar a cidade rapidamente. Aquele odor característico da decomposição, doce e nauseante ao mesmo tempo, que adere às roupas e à garganta. Em uma sociedade sem refrigeração, sem química moderna de preservação, os corpos começam a se deteriorar sob o sol do Oriente Médio em questão de horas. E há muitos corpos. O que torna esse evento único na história é sua indiscriminação absoluta. A morte não escolhe por idade, status social ou condição física. Crianças e idosos, ricos comerciantes e servos pobres, soldados em plena forma e mulheres grávidas. Todos caem da mesma maneira súbita e inexplicável. Alguns moradores tentam fugir, juntam pertences essenciais e correm para fora dos muros da cidade, convencidos de que o problema está contido em Jerusalém. Mas mensageiros começam a chegar de todas as direções com notícias devastadoras. Berseba, a cidade mais ao sul do território israelita, a cerca de 80 quilômetros de distância, está sob o mesmo ataque invisível. Dan, na fronteira norte, a mais de 200 quilômetros, envia a palavra de centenas de mortos. Vilas e assentamentos entre esses extremos relatam o mesmo fenômeno aterrorizante. De repente fica claro para os sobreviventes: não existe lugar seguro. Seja lá o que estiver matando o povo de Israel, não está confinado a uma cidade ou região. Está em todos os lugares simultaneamente. Ao meio-dia daquele primeiro dia, a vida normal em Israel simplesmente para. Mercados vazios, ruas desertas, famílias trancadas dentro de casas, como se paredes de pedra pudessem deter uma força que já demonstrou atravessar qualquer barreira física. Mulheres cobrem o rosto com tecidos encharcados em perfumes e óleos aromáticos, uma tentativa desesperada de bloquear o cheiro crescente dos mortos. Homens oram alto, fazem voto, prometem ofertas ao Senhor. Sacerdotes levitas
correm até o tabernáculo para oferecer sacrifícios de emergência. Mas nada muda. A cada hora, mais mortos. 70.000 vidas seriam perdidas antes que 3 dias se completassem. Mas, naquele primeiro amanhecer, os sobreviventes não sabiam disso. Não sabiam quanto tempo duraria. Não sabiam a causa. E talvez o mais aterrorizante, não sabiam quem seria o próximo. Para entender como Israel, o reino mais poderoso do Oriente Médio naquela época, chegou a esse momento de destruição, precisamos voltar apenas alguns dias no tempo, porque a força que estava dizimando a população não veio de um exército invasor, não veio de uma doença natural, veio como resposta direta a uma decisão tomada pelo próprio rei Davi. Poucos dias antes da praga atingir Israel, o reino vivia seu auge. Tribos que haviam sido escravas no Egito agora dominavam de Dan a Berseba. Davi era uma lenda, o pastor que matou Golias, o rei escolhido por Deus, comandante de um exército invencível. Jerusalém era a capital fortificada, a economia florescia com caravanas e mercados cheios, e o povo se sentia intocável por ter a Arca da Aliança e vitórias militares constantes. Mas, por trás da prosperidade, crescia o orgulho. Foi nesse contexto que Davi ordenou um censo militar. Seu general Joabe alertou: contar o povo era tratar Israel como propriedade do rei, não de Deus. Mesmo assim, Davi insistiu. Após 9 meses, registraram mais de 1 milhão de guerreiros. Mas, ao receber os números, Davi sentiu o peso da culpa. Percebia que havia confiado em si mesmo, não no Senhor. O profeta Gade trouxe então 3 punições possíveis: fome, guerra ou peste. Davi escolheu a peste, dizendo que preferia cair nas mãos de Deus. Em apenas 3 dias, 70.000 pessoas morreriam. A primeira vítima caiu antes do meio-dia. Depois vieram centenas. Depois, milhares. E ninguém conseguia entender o padrão porque não havia padrão algum. Alguns morreram em suas casas durante o sono. Outros caíram no meio de conversas, simplesmente parando de falar e desmoronando. Crianças que brincavam nas ruas pela manhã estavam mortas ao meio-dia. Guerreiros na força da idade colapsavam enquanto cumpriam suas rondas. A morte não discriminava por idade, condição física, status social ou piedade religiosa. O primeiro dia foi dominado por confusão absoluta. Famílias que acordaram com parentes mortos em suas camas inicialmente pensaram em causas naturais. Talvez o coração tivesse parado, talvez um derrame. Mas quando a mesma cena se repetiu em 5 casas na mesma rua, depois em 20, depois em 50, a confusão deu lugar ao terror. Mensageiros começaram a chegar de vilarejos próximos relatando o mesmo fenômeno. A peste não estava confinada a Jerusalém. Estava acontecendo simultaneamente por todo o território. De Dan, no extremo norte, onde os postos de vigilância fronteiriços encontraram soldados mortos em suas posições, até Berseba, no sul do deserto, onde famílias inteiras desapareceram durante a noite. As pessoas tentaram tudo o que conheciam para se proteger. Fecharam portas e janelas, acreditando que o mal viajava pelo ar. Queimaram incenso e ervas aromáticas continuamente, enchendo casas com fumaça na esperança de purificar o ambiente. Alguns beberam misturas de ervas amargas, que curandeiros locais juravam poder fortalecer o corpo contra doenças. Nada funcionou. A medicina da época era primitiva comparada aos padrões modernos, mas não era totalmente inútil. Curandeiros israelitas conheciam plantas medicinais que realmente ajudavam com febres, infecções e problemas digestivos. Sabiam fazer cataplasmas para feridas. Conheciam técnicas básicas de higiene que preveniam doenças. Mas tudo isso pressupunha sintomas identificáveis, progressão previsível, tempo para tratamento. A peste de Davi não oferecia nenhuma dessas coisas. As vítimas estavam saudáveis e depois estavam mortas. Não havia estágio intermediário. Não havia tempo para aplicar remédios. Era como se um interruptor invisível desligasse a vida instantaneamente. O segundo dia trouxe algo ainda mais perturbador que a morte em si. O colapso dos laços sociais
que mantinham a sociedade funcionando. Israel era uma cultura baseada